vou te dar 5 dicas infalíveis para acabar com a sua insegurança em situações sociais. Agora me diz, você costuma se sentir desconfortável diante de alguém? Já se interessou por alguém, mas ficou sem coragem de conversar? Ou acha difícil fazer amigos? Ou tem vergonha de se expressar diante dos outros? Pense em uma situação em que você passou com alguém e que veio aquela insegurança. Você não faz ideia, mas eu sei bem como é se sentir assim. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou te contar um pouquinho da minha história. Mas agora anota isso. Qualquer situação que você sente insegurança diante de alguém tem a raiz em um único problema. E eu vou dizer exatamente qual é esse problema nesse vídeo. E além disso, eu vou dar aquelas 5 dicas infalíveis para você se tornar uma pessoa extremamente segura diante dos outros, mesmo que seja alguém que você admira muito. E eu ainda vou dar uma dica extra. Então o que você vai aprender nesse vídeo é a raiz do problema da insegurança, 5 dicas para acabar com esse problema e uma dica extra. E para falar sobre isso, eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Essa história vai revelar a raiz do problema. Então enquanto eu conto, veja se você consegue descobrir o que é. Por incrível que pareça, eu fui uma pessoa extremamente insegura diante dos outros. Eu fui assim até meus 22 anos de idade e hoje eu tenho 44, o que significa que eu passei metade da minha vida inseguro. Muito inseguro. E desde que eu me lembro das coisas, acho que com 5 ou 6 anos de idade, eu tenho essas memórias marcantes, cheias na minha cabeça, lotadas de momentos de insegurança. Na verdade, o que eu mais tenho são memórias de momentos que eu estou inseguro. Eu era um garoto que tinha 0 habilidade social e eu sofria muito bullying na escola. Eu era muito sacaneado. Eu era filho único e isso não me ajudava muito. Eu não tinha outra criança para brincar em casa comigo. Dentro de casa eu era sozinho e fora de casa eu tinha uma dificuldade enorme em lidar com as outras pessoas, em conviver com as outras pessoas, em conversar com as outras pessoas. Para mim era muito difícil fazer amigos. E a origem da minha insegurança vinha de uma característica física. Eu não sei qual que é a origem da sua, mas talvez seja também. Eu era meio orelhudinho e eu achava que as pessoas não iam gostar de mim por causa das minhas orelhas. Parece ridículo para um adulto falar isso, mas para uma criança isso pode ter um peso enorme. Eu achava isso porque os garotos da minha sala me sacaneavam falando que eu era orelhudo. Para você ver como a nossa insegurança pode vir de coisas que parecem irrelevantes. Às vezes é algo físico, mas pode ser também algo psicológico. No meu caso, na verdade, eram os dois, porque eu via aquela característica física minha maior do que ela era na verdade. E olhando hoje para as fotos quando eu era pequeno, eu me acho um garoto bonito. Eu não sei porque eu pensava daquela forma, mas era assim que era. Na minha memória, quando eu vou buscar lá dentro, eu vejo aquele garoto horrível. E quando eu vejo a foto, eu acho bonito. É uma loucura isso. Agora eu vou me expor aqui para contar uma coisa muito íntima, acho que eu nunca contei para ninguém. Eu fui dar meu primeiro beijo aos 16 anos de idade. O primeiro beijo. E nem fui eu que beijei, foi a garota que veio me beijar. E olha só como funciona a mente de uma pessoa insegura. Na hora que ela me beijou, eu pensei, o que ela viu em mim? Ela deve estar com algum problema. Ela não tá vendo que eu sou horrível? Olha como fica a mente de uma pessoa. Esse era o nível de insegurança que eu tinha. Era extremo. E lá nos meus 22 anos de idade eu falei, chega. Tá na hora de mudar. E eu comecei a ler muito, estudar muito sobre programação neurolinguística, inteligência emocional, técnicas mentais malucas. E olha só, disso tudo eu tirei coisas muito boas que realmente transformaram a minha vida. E parte dessas coisas eu vou te ensinar nesse vídeo. Agora me diz, você percebeu a raiz do problema da insegurança na minha história? É a mesma raiz da sua, com certeza absoluta. E eu vou dizer qual é. A raiz do problema não são os outros, mas é o nosso pensamento sobre o que os outros vão pensar de nós. Parece complicado, mas eu vou tentar simplificar. A raiz do problema é o nosso pensamento sobre o que os outros vão pensar de nós. Eu pensava que os outros me achavam feio e isso virou uma verdade pra mim. E toda vez que eu estava diante de alguém, eu tinha certeza absoluta que essa pessoa não ia gostar de mim. E claro, isso fazia eu ficar tímido, retraído, inseguro. Mas a grande verdade é que nós é que somos os grandes problemas e não os outros. É muito difícil admitir isso, eu sei. Mas foi muito importante para o meu crescimento e vai ser muito importante para o seu também. E existem algumas formas de corrigir isso. E é por isso que eu vou te dar essas 5 dicas que vão te ajudar demais. E vão te ajudar já na próxima vez que você se sentir inseguro diante de alguém. Então vamos às dicas. A primeira dica para acabar com a sua insegurança diante de alguém é: pense que o outro vai gostar de você. E eu digo isso porque a raiz do problema também pode ser a solução. Você não sabe ao certo o que os outros vão pensar de você. Então, em vez de pensar que as pessoas não vão gostar de você, pense o contrário. Pense que elas vão te amar. Parta desse pressuposto e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Por vários motivos. Primeiro, que se você acredita que as pessoas vão gostar de você, você vai transmitir mais segurança instantaneamente.
você vai ter mais coragem de olhar nos olhos, vai sorrir mais, vai se soltar mais. Segundo, que sua energia vai ser contagiante. E pode acreditar, a energia de alguém faz toda a diferença. As pessoas vão ver mais beleza em você, simplesmente porque você vai irradiar isso. Acreditar que as pessoas vão gostar de você te dá um brilho, uma aura de quem merece ser amado. Lembre-se, você tem a opção de pensar sobre o que os outros vão achar de você. Então pense sempre de forma positiva e você vai ver a magia acontecer. A segunda dica para acabar com a sua insegurança diante de alguém é: faça alguns ajustes na postura. E eu vou dizer quais são esses ajustes. A primeira coisa que você jamais deve fazer diante do outro é cruzar os braços. Quando você faz isso, você se coloca na defensiva. Seu corpo se encolhe e adota uma postura de medo instintivamente. E isso vai disparar a reação de intimidação. Pessoas cruzam os braços em um instinto primitivo de proteger seus órgãos vitais. Ao cruzar os braços, você reforça a postura de que o outro é uma ameaça, mesmo sem perceber. Então não cruze os braços e, mais do que isso, coloque seus ombros para trás. Evite a qualquer custo deixar seu corpo se encolher. Quem é confiante jamais se encolhe. A terceira dica para acabar com a insegurança diante de alguém é: olhe nos olhos. Eu sei que para quem é inseguro é muito difícil olhar nos olhos. Eu sei, porque eu também era assim. Porque os olhos geralmente são intimidadores. Mas você jamais vai ter segurança diante de uma pessoa se você ficar olhando para os lados. E pior ainda, para o chão. E um truque para você conseguir olhar nos olhos do outro é sempre tentar adivinhar a cor que os olhos da outra pessoa têm. Procure os detalhes das cores, olhe o comprimento dos cílios, repare se a pupila dilata. Busque esses detalhes para você prestar atenção nos olhos dos outros e não focar na sua insegurança. Com a prática, olhar nos olhos vai se tornar algo natural e você vai ficar muito mais confiante. Quem confia sempre olha nos olhos. A quarta dica para acabar com a sua insegurança diante de alguém é: faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não têm apenas sim ou não como resposta. São perguntas que estimulam a outra pessoa a falar. Se em uma conversa você pergunta coisas que têm sim ou não como resposta, o silêncio vai acabar tomando conta. E você vai se sentir inseguro, achando que a pessoa não tem interesse por você. Você vai ficar constrangido diante do outro. E não é isso que você quer, é? Comece perguntas com como e o que. Isso vai estimular o outro a falar bastante. E você terá tempo de respirar e ganhar confiança conforme a conversa se desenvolve. O que você achou do jogo hoje? Como você consegue fazer uma comida gostosa dessas? O que você gostou mais na sua viagem? Ou simplesmente, como foi seu dia? Perguntando dessa forma, você faz a conversa ganhar dinamismo e faz a sua insegurança aos poucos ir desaparecendo. Eu vou dar a próxima dica, mas lembre-se que no final, eu ainda vou dar aquela dica bônus poderosa. A quinta dica para acabar com a sua insegurança diante de alguém é: jamais coloque o outro em um pedestal. Jamais. Quando você assume que o outro é melhor do que você, que está acima de você, você vai ficar inseguro. Entenda que você não é pior do que ninguém. Você é apenas diferente. A pessoa pode ter um cargo maior que o seu, a pessoa pode ser mais magra do que você, a pessoa pode ter mais conhecimento sobre um assunto do que você, mas com certeza você tem outras coisas melhores que a pessoa não tem. O problema é que você foca em algo que acha que é melhor no outro e faz com que tudo que você tenha pareça ser pior. E isso não é verdade. Pessoas são diferentes. O problema é que as pessoas costumam focar nas qualidades dos outros e nos seus próprios defeitos. E se esquecem que os outros são cheios de defeitos e nós próprios somos cheios de qualidades. Então, quando você estiver diante de alguém, pense nas suas qualidades e como você pode fazer isso transparecer. Fale sobre coisas que você tem segurança, sobre coisas que você domina. Puxe assunto sobre essas coisas. Entre no campo que você conhece, que você está seguro. Foque nas suas fortalezas, porque só assim você vai ser capaz de construir um castelo de segurança. E ser seguro é o primeiro passo para ser inesquecível. E se você quer aprender a ser alguém absolutamente inesquecível, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu treinamento, que é o programa Segredos para Fazer Muita Falta. Se tiver interesse, clica lá. E agora eu vou dar aquela dica extra que foi fundamental para eu acabar com a minha insegurança. Essa dica é mais profunda e vai exigir um esforço um pouco maior, mas foi ela que criou a base para eu ter uma autoconfiança inabalável. E essa dica é:
Cuide de você. Faça um exercício, uma academia, um esporte. Mostre para si mesmo que você se importa. E eu não tô falando isso para você seguir padrões de beleza. Absolutamente não. Eu tô falando isso para você entrar em um ciclo de evolução pessoal. Quando você se sente um pouco melhor a cada dia, você se sente mais confiante todos os dias. Não faça isso para mostrar para os outros. Faça isso para mostrar para si mesmo. Vai por mim. Isso vai transformar você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Eu tenho certeza que você só vai aumentar a sua confiança fazendo isso. E também a sua habilidade de ser uma pessoa admirada, amada e inesquecível.